E aí, pessoal, muitas informações nesse início de terça-feira. Lembrando, amanhã tem jogo, o foco está na Copa do Brasil. Vamos falar de recorde, vamos falar na vitória dos meninos, vamos falar de volantes, vamos falar também dos retornos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Renato Portaluppi está a 3 jogos de superar o recorde de Oswaldo Rola, o Foguinho, lendário Foguinho, como treinador do Grêmio. Imaginem o tamanho de Renato com essa relação com a bandeira, com a camisa e com o torcedor do Grêmio. Renato é o maior jogador da história e agora vai virar o treinador com o maior número de jogos e com chance também de ser o maior treinador da história do Grêmio, sim senhor. Ele é campeão da Libertadores, ele ganhou um campeonato da Copa do Brasil e sinceramente acho que ele caminha este ano para conquistar algo também gigante. Um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, enfim, alguma grande competição. E isso faz de Renato o maior. E com certeza a gente tem que valorizar. Então vamos contar os minutos aí, eu vou fazer um conteúdo especialíssimo para isso, porque o Renato merece todo esse apreço do torcedor. A gente sabe aqui, reclama de uma coisa pontual ou outra, uma escalação aqui, uma escalação ali, mas o fato é que contra números deste tamanho não existem argumentos e a gente precisa sim aplaudir e valorizar o treinador Renato, o ídolo Renato, o ex-jogador Renato, enfim, tudo que o Renato vai suplantar. Ou seja, 3 jogos e ele supera Oswaldo Rola, o Foguinho. Vamos aos conteúdos do dia. A vitória dos meninos. Estava olhando os jornais da capital hoje e nós temos uma, vamos dizer assim, uma valorização aos volantes da base e a força desse tripé que se montou entre Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E ele constrói sim a vitória dos meninos ante os jogadores veteranos que são contratados, que acabam chegando e não jogando. O melhor momento do Grêmio, ele está alicerçado na força de Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre e, obviamente, PP, ou seja, os meninos do Grêmio, criados no Grêmio. Todos valorizam hoje isso, algo que o torcedor, convenhamos, aqui nesse espaço, então, sempre dizia, bota os meninos para jogar, bota os meninos para jogar, bota, pois os meninos começaram a jogar e deram resultado. Neste caminho, eu quero colocar, vocês vão lembrar, que o Grêmio não contratou o volante que queria. O Grêmio buscou e tal, olhou o mercado sul-americano, mas não contratou. E, olha, eu tô cuidando a renovação do Fernandinho, do Fernando Henrique da base. Já fiz alguns conteúdos e tô cuidando isso. Que talvez seja por aí também, até aproveitando o embalo dos meninos, né, da força que os meninos estão colocando, eu acho que o Fernandinho pode ser o reforço. O Fernandinho tem contrato com o Grêmio, renovaria o contrato, não tem nada de inscrição, já está inscrito, e ele ali poderia sim compor, e a partir daí o Grêmio ter um volante muito bom, da base, forte, com vitalidade, jovem ainda, para compor. Lembrando que o Grêmio tem, além de Matheus Henrique, de Darlan e de Lucas Silva, o Grêmio tem o Michael, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, o Michael, mas tem com certeza uma chance grande de ter no Fernando Henrique e no Fernandinho um jogador também com muita qualidade. Por fim, eu estava acompanhando o canal do Pedro Oliveira, que é produtor do programa Os Donos da Bola aqui da Band, e ele tem um canal no YouTube, e ele falava, e até botei na descrição aí o canal dele para vocês seguirem ele falava sobre os retornos do Grêmio, né? O Orejuela, o Kahneman, o Pinares, também Paulo Miranda, Alisson, Robinho, Luciano, quando voltam. E especialmente eu estou me pegando aqui no caso do Michael, porque o Michael é um desses volantes dentro da linha dos volantes que a gente está falando, dentro da linha dos volantes, ele é um volante muito importante para esse processo de formação, de criação das jogadas do Grêmio. E o Michael, segundo a informação do Pedro Oliveira, estaria à disposição já no jogo contra o Corinthians. Exatamente. Ou seja, o Grêmio agrega um jogador do tamanho do Michael, com a força do Michael, já na partida contra o Corinthians. Faltando, portanto, o Paulo Miranda, que ainda não se tem noção, e o Alisson, que está enfrentando um pouco mais de dificuldade. A volta do Michael representa, sim, mais força
para esse processo que o Grêmio está desenvolvendo aí de ter um grupo forte para encarar as 3 competições. O Grêmio agrega o Michael, acho que poderia agregar o Fernandinho para a partir daí enfrentar tudo, sempre com times muito competitivos, muito fortes, times que conseguem aí apresentar o mesmo rendimento. O Grêmio tem o melhor grupo do Brasil, eu não tenho dúvida disso. A gente está vendo os times se desmanchando e está vendo um Grêmio sobrevivendo. E isso faz com que o Grêmio seja muito forte nessas competições, muito forte. Sobretudo, e eu vou insistir, eu sei, vocês já estão me chamando de chato, mas o Campeonato Brasileiro é do Grêmio. O Campeonato Brasileiro é do Grêmio. E é em cima do Campeonato Brasileiro que nós temos que começar a entender que os times estão morrendo, se abraçando em problemas infernais e o Grêmio só evolui. E é por aí que as coisas podem acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.